enfim, é uma grande alegria a gente ter tido um público muito bacana. Tá? Então, vou passar aqui rapidamente. A gente tem o professor Ubiratã de Paula Santos, representando aqui a FESP, presidente da fundação. A gente tem aqui a Maria Maeno, que é integrante do Instituto Walter Lezer e trabalha na Fundacentro. A gente tem aqui a professora Maria Amélia Veras, representando o programa de pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Maria Amélia é a coordenadora do nosso programa. E a gente tem aqui... E a gente tem aqui a Gabriela Leite, que é a coordenadora, diretora do Outra Saúde. Quero também agradecer, a gente poderia agradecer, mas o Antônio, esse evento começou com uma ligação do Antônio no ano passado, já nem sei o momento. Então, enfim, muito bom a gente poder estar aqui fazendo isso acontecer, né? Obrigada. Obrigada, Renata. Eu sou a Gabriela Leite, do Outra Saúde. Acho que eu estou aqui representando também a comissão organizadora. Bom, queria agradecer a todos que estão comigo, ao Instituto Walter Lezer, da Fundação da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP, que é a nossa anfitriã aqui, o Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e a Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, a Fundacentro. Bom, eu queria agradecer, sobretudo, a essa equipe, né, a partir dessa ideia que a gente teve no ano passado, lá no Outra Saúde, dada pelo Antônio Martins, nosso diretor-geral, de celebrar os 35 anos da Lei Orgânica do SUS. A gente jogou essa ideia para a Renata e para a Lilian, elas abraçaram rapidamente, acho que graças a elas também que esse evento foi para frente. A gente foi convidado para fazer ele aqui na FESP, ficou muito feliz. E, bom, queria agradecer à comissão organizadora, principalmente a Renata Mourão Macedo, a Lilian Prime, e a minha equipe do Outra Saúde, o Guilherme Arruda, o Gabriel Brito e a Luísa Brazuna. E o Antônio Martins também, que já falamos bastante até. Vou ser bem rápida, eu só queria agradecer, a gente está muito feliz, muito surpreso de ter tanta gente aqui. É muito bom fazer um evento presencial assim, que as pessoas se interessam e querem conversar e participar. Agradeço muito, acho que esse momento dos 35 anos da Lei Orgânica do SUS é um momento ótimo para a gente debater bastante, conversar. Espero ver vocês amanhã também. E fico muito feliz, agradeço muito a todos. Vou passar a palavra para a Maria. Boa noite a todos e todas presentes. A palavra também é de agradecimento, né? Eu fico muito honrada de que a gente tenha podido participar da promoção desse evento. A bem da verdade, nós temos uma agente dupla infiltrada, porque a Renata é professora do nosso programa e ela é também aqui do Instituto Walter Lezer e docente da FESP, e a Renata foi quem se envolveu diretamente nessa programação. Então, o mérito é dela. Mas gostaria de dizer do nosso prazer, primeiro, saudar, né, as instituições que promoveram esse evento, saudar todas as pessoas presentes e dizer da importância e da oportunidade que a gente esteja discutindo e celebrando o SUS. As mesas que já aconteceram são muito emblemáticas dessa necessidade. Eu acho que o debate é super rico, trazendo questões muito importantes, do desafio atual, num contexto político, social muito complexo, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, os desafios internos que nós temos para suplantar desigualdades, iniquidades que ainda estão presentes no SUS, mas também a necessidade que a gente arregace as mangas, digamos, né, para resistir, para defender um sistema único de saúde público, universal, com as características de redução de desigualdades que tem o nosso SUS. Então, eu acho que a audiência é testemunha dessa necessidade, desse debate, esperando que a gente possa dar continuidade em vários espaços a essa discussão posta aqui hoje. Como médica sanitarista das antigas, né, eu fui delegada na 8ª Conferência de Saúde, em 1986, que é onde começa a se gestar
né, o Sistema Único de Saúde. Aliás, começa a se gestar, não, hoje eu acho que a Márcia lembrou que nós temos ações de saúde pública importantes que já aconteciam, mas ali é o movimento que depois, em 1088, né, inscreve na Constituição a saúde como direito de todos e dever do Estado, e, finalmente, com a Lei 8080, a criação desse nosso sistema, que é exemplo para o mundo inteiro e que a gente vê as ameaças que estão pairando aí sobre eles. O município de São Paulo, na fala da Luana, é um exemplo claro disso, né? Então, saudar, agradecer, boa noite, e desejar que essas discussões aqui reverberem para além dos 2 dias de seminário. Obrigada. Boa noite. O Pedro Tourinho, que é presidente da Fundacentro. Fundacentro é um órgão de pesquisa do Ministério do Trabalho, na área de saúde do trabalhador, segurança e saúde do trabalhador. Pedro Tourinho gostaria de estar aqui, mas ele não pôde estar, mas estará aqui amanhã. Inclusive, o outro palestrante já está aqui, que é o representante do Ministério da Saúde, Luiz Leão, né? E, bem, eu sou pesquisadora da Fundacentro, e eu bebo muito de um grupo, da saúde do trabalhador, do Walter Eliezer, que é coordenado pela Renata. Amanhã, esta mesa tratará dessa discussão da saúde do trabalhador no SUS. Todos devem se lembrar que, quando o SUS foi concebido e foi criado em 1988 na Constituição Federal, portanto, 37 anos atrás, recebendo o batizado, entre aspas, em 1990, né? Pela Lei Orgânica de Saúde, o SUS ele tinha como eixo estruturante a questão do trabalho e da saúde, o papel determinante do trabalho na saúde das pessoas todas, né? Então, acho que esta é uma questão que nós temos que resgatar no SUS. Infelizmente, não vejo como uma questão prioritária, em geral, nas políticas de saúde do SUS e de outras políticas também. Acabamos de ter uma 5ª Conferência Nacional Saúde Trabalhadora, coordenada pelo Conselho Nacional de Saúde e pelo Ministério da Saúde, que reuniu 2.800 pessoas e que discutiu, reconsiderou essa questão da saúde do trabalhador como um eixo estruturante das políticas públicas e da importância da intersetorialidade para a conquista dessa saúde. Então, é isso, muito obrigada. Então, que tenhamos um bom seminário, como está sendo agora. Obrigada. Bom, boa noite a todos, todas. Primeiro, agradecer o pontapé do Antônio Martins, outras palavras, e vocês foram os provocadores desse evento, né, para torná-lo possível. Eu acho que deve ser uma das poucas ou primeiras eventos que discute o SUS, incluindo um programa bem extenso e variado de temas importantes, né? E nós vemos uma situação de uma encruzilhada grande. Vocês viram as mesas de hoje, o confronto que o SUS vive com o sistema privado. E nós vivemos uma época política complicada. Vocês lembrem que o Eliezer, que nós vamos inaugurar aqui a sala dele, ele criou no governo Abreu Sodré, ditadura, a carreira de médico sanitarista. Depois ele foi o artífice do combate à epidemia da meningite, governo de ditadura, governo Paulo Egídio. E ele tinha criado a carreira de sanitarista, depois ele fez um convênio com a Faculdade de Saúde Pública, organizou um curso e formou a leva de sanitaristas, várias, a primeira que muitos de vocês conhecem. Isso tudo em regime ditatorial, tá certo? E nós hoje não vivemos num regime ditatorial e está faltando, na minha opinião, personalidades que tivemos no passado e que ajudou a partir das ações de municípios, dos SEBs, das faculdades, do Departamento de Medicina Social de várias faculdades, a conceber o que foi instituído na Constituição, que foi o SUS. E hoje nós temos uma tensão. Eu vou dar um dado para vocês. O Brasil precisa, pela sua população de 213 milhões de habitantes, de ter 2.000 tomógrafos no Brasil. O SUS tem 800 e o setor privado 4.400. Ou seja, o que
o que acontece? O setor privado, ao ter 4.400 para atender 55 milhões, obviamente que é exagerado, portanto, infla os custos dos planos do setor privado de um lado. E de outro, pela ajuda política inadvertida ou provocada, nós favorecemos o setor privado, dando isenções fiscais, não só para aqueles 7 irmãs, mas é para o Sírio, para o Aiste, tá certo? 9 de Julho, Santa Catarina, Samaritão, é só aquelas empresas, porque a gente não chama de empresa esses grandes hospitais, mas a apropriação da dinheirama que circula nesses outros hospitais que prestam um serviço de qualidade e tal, mas conta com a isenção de recursos que devia estar no SUS. E mais ainda, nós podemos, cada um de vocês que está aqui, descontar no imposto de renda o pagamento de dentista e médico. Mas o jornalista não posso colocar o advogado, o engenheiro, o arquiteto, o faxineiro, ou seja, os médicos, como eles tratam da cúpula política do país, eles aprisionam essa cúpula política e conseguem manter esse tipo de concessão. Eu sei que é bom para mim, eu também tenho um plano, sou médico do INCOR, na pneumologia, tenho um plano hospitalar. Gosto de poder declarar imposto de renda e vou pagar menos do que eu já recolho. Mas é uma excrescência, porque esse dinheiro tem que ir para o Sistema Único de Saúde. E, por último, que é a mesa de vocês amanhã. Não há possibilidade de fortalecimento do SUS se o mundo do trabalho não for atendido no SUS, ficar atendido em convênios. Eles é a fonte da pressão política para o fortalecimento, tensionamento e arrancar dos governos que o SUS tenha vigor. E aqui, o sindicalismo em geral, pelas N razões compreensíveis, muitas e outras nem tanto, uma das grandes pautas dos acordos coletivos é o tal do convênio médico. Prefeituras importantes do PT, já cheguei a discutir isso, eu falo, prefeito, chama o sindicato e fala, nós vamos garantir aqui dentro tudo que vocês têm no convênio na minha rede. Isso é uma conversa difícil, porque os sindicatos não acreditavam que isso ia ser possível. Então, isso não prospera, mas isso é uma tensão política. E dentro desse quadro, o agravante, o nosso sistema de saúde, a legislação trabalhista, ela delega à empresa o controle, a tutela da saúde de quem trabalha. Isso tem que ser um dever do SUS, não pode ser um dever da empresa, da raposa, cuidar do galinheiro. Não pode ser isso. E nós não temos conseguido extinguir, porque isso, quando criou a CLT, estava perfeita, não tinha nada em 43. Mas hoje, já há muito tempo, isso aí é um anacronismo que, na minha opinião, é outra perna manca do nosso Sistema Único de Saúde. Muito obrigado. Muito boa noite, meu nome é Guilherme Arruda, sou jornalista do Outra Saúde, uma das entidades organizadoras do evento, do Seminário SUS 35 anos, e após as mesas que nós tivemos hoje à tarde, a gente vai concluir a nossa programação do dia de hoje com o lançamento de um livro e de uma coleção de livros, ambos editados por nossa parceira, a UCTEC Editora, que está aqui com a banquinha logo ao lado para todo mundo adquirir seu livro e logo depois pegar os autógrafos com os nossos queridos aqui que estão na mesa. Primeiro, gente, a gente vai começar com uma pequena fala do lançamento da coleção 100 anos de Franco Basaglia, que Franco Basaglia, como a Raquel vai falar um pouquinho, né, foi um pioneiro da reforma psiquiátrica. A Raquel Gouveia, que é professora da graduação e da pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é coordenadora do projeto de pesquisa e extensão Luta Antimanicomial e Feminismos, autora do livro Na Mira do Fuzil, A Saúde Mental das Mulheres Negras em Questão, e coordenadora da coleção comemorativa 100 anos de Franco Basaglia, publicados pela UCTEC. Raquel, o momento é seu.
Obrigada, Guilherme. Boa noite a todas as pessoas presentes. É um prazer poder lançar essa coleção aqui com vocês, dialogar um pouquinho sobre o que nós temos feito nos dias de hoje para retomar o pensamento de Franco Basaglia, principalmente para pensar a direção da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial e da política nacional de saúde mental, ao que outras drogas, né? Eu sou de uma nova geração de professores, pesquisadores, militantes, trabalhadores que vêm resgatando bases, né, que construíram e nos deram subsídios para uma reforma psiquiátrica, para uma reforma sanitária, que puderam transformar não só a sociedade brasileira, mas também nos inspiram mundialmente, né? Então, resgatar aquilo que é basilar, então, estar com vocês hoje é reafirmar a necessidade de autores e autoras bases no processo formativo dessa nova geração, né? Da minha e daqueles que hão de serem formados também a partir dessas perspectivas. Resgatar o Franco Basaglia, né, porque em 2024 ele completou 100 anos, é fundamental para a gente repensar como nós vamos direcionar agora a pauta da saúde mental a partir de uma outra lente, né? Uma lente da nossa experiência aqui no Brasil, uma lente que entende as opressões, a exploração de classe, para superarmos não só o modelo do manicômio, o manicômio físico, mas tudo aquilo que faz parte de uma reprodução de uma ordem manicomial. E em diálogo, inclusive, com outros autores, por exemplo, como o Francis Fanon. No livro Os Condenados da Terra, que é o diálogo que eu venho fazendo também, né? O Fanon, ao analisar o processo de colonização na Argélia, ele traz as experiências das pessoas que ele atendia, né, e que tiveram diagnósticos psiquiátricos por causa do processo de colonização, mas ele também vai vincular a emergência da criação do hospital psiquiátrico na Argélia, principalmente por causa desse processo de colonização. Então, o quanto que a dinâmica colonial faz emergir o próprio manicômio, né? Porque você tem um processo de adoecimento, um processo de destruição física e psíquica. Então, no resgate de Franco Basaglia, para nós brasileiros, né? E aqui vale destacar não só para nós, mas para aqueles que estiveram com Basaglia aqui no Brasil e também na Itália, assim como Roberto Ticanori, que é uma figura importante daqui de São Paulo e também do Brasil, é bom tê-lo aqui, né, ao meu lado, aqui também nesse momento, uma figura da reforma psiquiátrica e da reforma sanitária, demonstrar do quanto que o Basaglia ele ainda nos influencia, né? E ao retomar, junto com o Pedro Costa, a gente pensou numa coleção. E a UCTEC, nessa parceria, a gente começou a organizar alguns volumes, né? São só os 4 primeiros, porque entendemos que a universidade hoje não incluiu Basaglia, né, na formação dos profissionais que vão ocupar a rede de atenção psicossocial. Então, no primeiro volume, 100 anos de Franco Basaglia, nós realizamos entrevista com pessoas que estiveram com Basaglia, seja na Itália ou aqui no Brasil, né, porque ele vem em 78 e 79, em alguns dizem que antes disso, inclusive o próprio Basaglia, numa entrevista à revista Veja, ele tinha vindo no final dos anos 60, esteve no Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho, né? E quando eu descobri isso, eu fiquei emocionada. Nossa, o Basaglia foi também na favela, né? Já estava pensando algumas coisas. Então, nesse livro, a gente traz algumas memórias daqueles que estiveram, e que não são muitos, mas daqueles que estiveram, mas também daqueles dessa nova geração que estão pensando sobre Basaglia e a sua retomada radical na luta antimanicomial e aí, inclusive, da luta anticapitalista, né? O segundo livro é do professor Pedro Costa, que para mim hoje é a grande referência, que vem pensando comunidades terapêuticas, e ele vai estudar a Basaglia para entender o que são as comunidades terapêuticas no Brasil, porque não é a mesma experiência de Maxwell Jones, né? E também a experiência de Gorizia, na cidade de Gorizia, onde o Basaglia começa ali uma movimentação e, inclusive, uma renovação, né? Ele primeiro pensa as comunidades terapêuticas, a comunidade terapêutica, e depois ele supera, faz essa crítica, e Pedro resgata para fazer uma análise no Brasil. O terceiro livro é Radical, da Dani Albrecht,
que é o fruto da tese de doutorado dela, que ela vai pensar o movimento antimanicomial aqui no Brasil a partir da luta de classes, um livro que a gente precisava, porque por muito tempo se entendia que a luta antimanicomial não era anticapitalista, e ela é. Inclusive, ela traz sobre a influência do PCI, né, no Basaglia, e aqui no Brasil também, é a influência da própria esquerda. E o quarto livro é o livro que eu venho elaborando nos últimos anos, né? E que, a partir de um artigo publicado na revista Argumento, intitulado Holocausto ao Navio Negreiro, eu venho pensando sobre a influência do pensamento do Fanon em Basaglia, né? Eles são do mesmo tempo. Esse ano, Fanon completaria 100 anos, né? E o ano passado foi o centenário do Franco Basaglia, muito franco, muita gente. Então, o diálogo, né, se dá nos escritos, e eu tenho feito essa retomada de estudar Franco Basaglia, de estudar Francis Fanon e encontrá-los, né? Entender os ecos entre Basaglia e Fanon, e tem sido aí um desejo de entender uma perspectiva de uma radicalidade anticolonial para pautar, inclusive, a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial. Desejo uma boa leitura. É uma honra estar aqui, né, podendo apresentar para vocês e a gente poder expandir um pensamento crítico para a nova geração. Obrigada. Muito obrigado, Raquel. Tenho certeza que a coleção vai ter um papel essencial nos próximos anos. E lembrando também para o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo que esses livros, a coleção comemorativa 100 anos de Franco Basaglia, foi publicado pela UCITEC Editora. Vocês podem encontrar os livros no site da UCITEC Editora. E muito obrigado, Raquel, mais uma vez. Agora, gente, nós vamos passar para uma fala de lançamento da segunda edição, revista e ampliada de Da Saúde e das Cidades, a principal obra do sanitarista pernambucano Davi Capistrano Filho, que o Zé Rubem está aqui apresentando, pois ele é o organizador dessa nova edição. O Zé Rubem, que é sanitarista, médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, organizador da reedição de Da Saúde e das Cidades, e foi fundador, junto com o Davi Capistrano, tanto do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, né, o SEBS, uma entidade importantíssima na luta pela reforma sanitária e pela criação do SUS, como também da coleção Saúde em Debate, publicada também pela UCITEC Editora, que há 50 anos aí vem publicando livros essenciais nas discussões sobre saúde no Brasil. Zé Rubem, a palavra é sua. Obrigado, Guilherme. Bom, minhas amigas, meus amigos, antes de mais nada, eu quero registrar que nesta sala, mas acredito que aí fora também, estão mais de 3 pessoas que têm tiveram uma influência, uma participação decisivas, não é? Numa construção coletiva, não é? Que foi liderada por Davi Capistrano da Costa Filho. Eu estou me referindo à doutora Lídia Tobias Silveira, que está aqui na frente. O doutor Roberto Ticanori Kinoshita. Bom, e eu assomou ali à porta o doutor Ubiratã de Paula Santos, né? Não sei se tem mais outros colegas que tiveram, não é, uma participação decisiva, não é, sob a liderança do Davi, na construção da saúde coletiva, não é, cujo nome só veio se firmar, não é, justamente pelos experimentos, né, as experiências desenvolvidas em Bauru, né, em Santos, durante Bauru por 4 anos, em Santos por 8 anos, e, subsequentemente, aqui em São Paulo, por cerca de 3 anos. Então,
Só para vocês terem uma ideia, isto aqui é o livro Príncipes, cujos é um livro dele, exclusivamente, né? De Davi. São textos que ele escreveu, né? Em várias circunstâncias e situações do que eu chamo de uma praxis sanitária totalmente inovadora. A importância desse livro é muito grande. E desde o ano passado, eu vendo que estava se aproximando, né, 2025, eu achei que nós deveríamos, quer dizer, eu propus à editora, né, que nós deveríamos fazer uma edição ampliada deste livro. Não obstante a qualidade dos outros livros que o Davi escreveu com, não é, muitas pessoas, não é, eu tenho um carinho todo especial por esse livro, porque é uma apresentação sistemática do que ele já pensava antes, mas que produziu de 84 a comecinho de 95. Então, eu resolvi, né, ampliar o conteúdo de escritos dele até o final de 2000, né? E recolher e selecionar alguns testemunhos feitos por ocasião da morte dele, né? Logo depois, ele morreu em 10 de novembro de 2000. E acrescido de depoimentos que eu pedi para 9 pessoas daqui de São Paulo. Por que que eu restringi os depoimentos aos paulistas? Porque este livro aqui trata, não é, de 2 aspectos, segundo o seu próprio autor, não é, que ele e seus amigos, suas equipes, desenvolveram aqui em São Paulo, que é o municipalismo da saúde e o poder local. Então, eu respeitei rigorosamente a intenção de Davizinho. Eu não quis, embora haja referências à atividade dele, né, como grande militante que ele foi no movimento estudantil, né, tanto no ensino médio quanto na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele estudou de 67 a 72, na UFRJ, que é a antiga Faculdade de Medicina, Nacional de Medicina, né? Que, aliás, vai fazer, agora em outubro, 217 anos. É a segunda faculdade mais antiga do país. Só superada pela Faculdade de Medicina da Bahia, que é de 1808. Bom, eu acho que há tanta coisa, tanta lembrança, tantas avaliações, digamos assim, tantos aspectos de uma amizade, não é, que todos nós, né, tivemos com ele, que eu resolvi fazer 2 registros que eu mencionei 13 dias depois da morte dele.
ou seja, no dia 23 de novembro, José da Silva Guedes, então secretário de Saúde de São Paulo, e Elza Ferreira Lobo, que era da assessoria dele, eles me convidaram para fazer uma saudação, digamos assim, formal, né, do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo. Isso, assim, de supetão. Acho que eu não tinha, isso era poucos dias depois do convite, né? Eu, então, eu não sei, eu acho que eu estava muito tocado, né, pela perda que todos nós tivemos, mas eu me concentrei e eu redigi um texto que eu queria ler. Eu queria ler duas observações, somente. Duas pequenas observações. O título dessa saudação chama-se Davi Capistrano da Costa Filho, um exemplo a ser seguido. Então, eu escrevi. Davi salientou os aspectos políticos culturais da construção do Sistema Único de Saúde, isto é, os aspectos político-culturais da municipalização, e empregava o termo político na acepção usada por Cícero, célebre orador e homem público romano. Aspas. Isso é Cícero falando, segundo a tradução. Isto é, políticos por dizerem respeito aos interesses das cidades, enfim, da coisa pública. Davi não é simplesmente um sanitarista de renome internacional. Foi um exemplo para que possamos dar um significado renovado à expressão servidor público, condição que também a exerceu pelo voto popular, quando foi prefeito de Santos. E para ressaltar essa outra dimensão de Davi, colhi em recente edição de texto de Cícero, creio que Davi não chegou a conhecer, um pensamento do orador latino a respeito do político ideal, do magistrado no sistema romano, isto é, de todo e qualquer ocupante de um cargo público. Então, na Roma clássica, essa era a definição de um magistrado. Aspas. A essência de um magistrado está em comandar e prescrever ações corretas, úteis e conformes às leis, pois como as leis presidem aos magistrados, assim os magistrados ao povo, verdadeiramente se pode dizer que um magistrado é uma lei falante e a lei um magistrado mudo. E não contente com essa notável observação de Cícero, eu me lembrei, não é, de um autor que é típico da nossa geração. Alguns aqui são dessa geração, a geração 68. E essa geração leu, não é? Porque pela primeira vez foi traduzido, não é?
Hermann Hesse. Então, eu tinha lido no passado, mas os livros bons a gente sempre guarda, né, esperando uma oportunidade de reler. Então, eu fui buscar, né, que tinha uma vaga ideia de que tinha alguma coisa importante que Hermann Hesse tinha falado, o que eu achava que era a cara, digamos assim, do Davi. E aí eu fui, né, fui procurar na minha desorganizada estante e encontrei o seguinte, quer dizer, a citação veio depois, mas eu tinha que colocar uma frase na frente. Davi tinha uma particularíssima obediência a princípios que conduzissem ao bem-estar comum. Recordei-me, no seu falecimento, do que disse Hermann Hesse, aspas, a obediência é virtude. Toda a questão está a quem obedecer. A obstinação também é obediência. Mas todas as outras virtudes tão estimadas e decantadas são obediência a leis feitas pelos homens. O obstinado obedece a outra lei, entre aspas, senso, do que lhe é próprio. Então, são essas duas características do caráter de Davi que vocês vão perceber nesta obra ampliada e muito mais coisas que eu ainda não consegui perceber. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Bruno. E a gente também agradece todo mundo que ficou até o final dessa gravação. A gente quer lembrar que você dá os seus pensamentos, também continua a nossa primeira fase é a o seminário se procurar às 7. A gente agradece mais uma vez ao Zé Bruno, agradece também a Raquel. A gente lembra que os livros que a gente está lançando nesse momento estão disponíveis aqui na banquinha da UCT, que é